Boa tarde, meus irmãos. Bom estar aqui com os irmãos para a gente estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Aqui hoje nós vamos concluir o nosso assunto sobre seitas e heresias. Então passamos um período de tempo aí estudando sobre as seitas, algumas, existentes hoje, e também sobre as heresias que elas têm propagado. Aos irmãos que talvez perderam alguma ou não assistiu, pode então ver todas elas, assistir, porque elas estão aí gravadas no YouTube, aí no site da igreja. Hoje, para a gente concluir, meus irmãos, este assunto sobre seitas e heresias, eu gostaria de falar um pouco sobre o perigo das seitas, o perigo das heresias, e qual a nossa responsabilidade, qual seria a nossa função diante de tudo isso. Evidentemente, nós passamos um tempo aí estudando seitas e heresias, para que os irmãos possam conhecer onde os adeptos estão engajados. Então, existem pessoas que talvez os irmãos conheçam que são maçons, talvez os irmãos também conheçam pessoas que são testemunhas de Jeová, católicos, dentre outras seitas, dentre outras heresias. É bom conhecer o que eles pregam, o que eles acreditam, para que quando o irmão for ter contato com alguma dessas pessoas que são adeptos a alguma dessas seitas, o irmão vai saber também já como usar a Bíblia para refutar as ideias daquela seita, daquelas heresias, e assim pregar o evangelho também para essa pessoa de uma maneira que seja relevante para ela. Vamos falar então aqui um pouco sobre isso, trazendo essa conclusão deste assunto. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta quanto a isso. A palavra de Deus, ela já disse quanto ao surgimento de seitas, quanto ao surgimento de hereges. E nós veremos aqui as palavras nos orientando. E nós veremos aqui as palavras de Paulo, veremos aqui as palavras do apóstolo João, do apóstolo Pedro também, falando sobre heresias, falando sobre pessoas que surgiriam no meio da igreja, trazendo ali ensinamentos destruidores, que seriam as heresias. Alguma dessas pessoas, a Bíblia nos informa que elas vêm de fora. Então, é externo. Elas estão chegando, trazendo um ensinamento que não é ensinamento da palavra do Senhor. Olha só o que diz Atos, capítulo 20, versículos 29 a 30. Nos dizem assim: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então o versículo já mostra que virão pessoas de fora trazendo ensinamentos destruidores, e dentro do rebanho mesmo surgirão pessoas que não são convertidas, mas que levantarão ensinos que são destruidores. Um outro versículo também que mostra que pessoas podem surgir dentro do rebanho, trazendo ensinamentos destruidores, está em 1 João, capítulo 2, versículo 19. 1 João 2, 19, fala assim: Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui também está falando de pessoas que saíram do nosso meio, saíram do nosso grupo e muitas vezes estão aí pregando ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra do Senhor. E o que eles pregam? Todos eles trazem um ensinamento que é destruidor, para destruir a vida da pessoa, para destruir a fé que a pessoa tem na palavra de Deus, para destruir o relacionamento que a pessoa tem com Cristo, o relacionamento que a pessoa tem com Deus, para afastar pessoas do evangelho, para impedir que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Olha só um outro versículo também, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão
dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, esse versículo primeiro aqui está dizendo que vai surgir. Surgirão profetas, falsos mestres, que trarão ali ensinos disfarçados. Só que esses ensinos são venenosos. Esses ensinos é realmente para acabar com a fé das pessoas. E eles vão chegar a tal ponto, indo devagarzinho com seus ensinos enganosos, até o ponto de negarem a Jesus Cristo que veio aqui neste mundo para salvar todas as pessoas, entregando ali a sua vida em prol de todas as pessoas. Olha só o versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então o versículo está revelando que muitas pessoas irão seguir os falsos mestres. Nós vemos aí as seitas cheias de adeptos, porque as pessoas realmente escutam as suas vozes, escutam as suas heresias e começam a seguir uma multidão de pessoas, uma multidão de gente seguindo essas heresias, esses falsos ensinamentos. Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o versículo também está falando que eles são gananciosos, eles estão sendo movidos atrás do dinheiro que está dentro do seu bolso. E as pessoas sendo enganadas, elas vão para essas seitas, elas ouvem essas heresias, e ali elas entregam seus dinheiros também. Esses ensinamentos, meus irmãos, a palavra de Deus revela que vem para destruir a vida da pessoa, a fé da pessoa, o relacionamento da pessoa com Deus, e impedir que outras pessoas também conheçam a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Diante de tudo isso que a Bíblia nos alerta, que a Bíblia nos revela sobre seitas, sobre heresias, sobre pessoas trazendo falsos ensinamentos, a palavra de Deus vai falar para nós qual que é a nossa função, nós crentes em Jesus Cristo. Qual que é a nossa função diante desse perigo que se aproxima, diante desse perigo que nasce como se fosse mato aí no mundo? Qual é a nossa função? A nossa função, a primeira função que a palavra de Deus vai nos revelar é julgar. Essa é a nossa função. Nós devemos fazer julgamentos. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai, julgai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você não deve dar crédito a qualquer pessoa que chega falando a palavra de Deus, a suposta palavra do Senhor. Nós não devemos dar crédito a qualquer pessoa, mas a nossa função é julgar, ver realmente se a pessoa está falando da palavra de Deus ou se ela não está falando da palavra de Deus. Se ela não estiver falando da palavra do Senhor, se o que ela está falando é distorcendo a palavra do Senhor, nós devemos então não aceitar os seus ensinamentos. Essa é a nossa função, julgar. Não é tudo que você vê na internet, não é tudo que você ouve de qualquer pessoa que você tem que aceitar. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos julgar. Nós devemos ser juízes nessa questão. Perceber quem é que é o mentiroso e quem está falando a verdade. Essa é uma função que a Bíblia nos traz a nós. Uma outra função também é ter cautela. Ter cuidado. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com o seu pregador da internet que você gosta de ouvir. Tenha cautela, tenha cuidado. Olha só o que diz 2 João, versículos 7 até o 11, diz assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, aos quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, tome cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão.
Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então a palavra de Deus trazendo essa cautela para a nossa vida. Você precisa tomar cuidado com seus relacionamentos, com pessoas que são hereges. Então a palavra de Deus está falando que nós devemos ter essa ciência. A pessoa que está pregando ensinamento que vai além dessa Bíblia, está sendo bem claro aqui, dizendo que ela não tem a Deus, não tem o Espírito Santo, não tem a Jesus Cristo. Mas a pessoa que está pregando aquilo que a palavra de Deus realmente está falando, pregando a Bíblia, o verdadeiro evangelho, essa pessoa sim, tem a Deus, tem ao Espírito, tem ao Filho. E nós não devemos ser participantes nessas heresias. Então, cuidado com o seu relacionamento com as pessoas que são adeptas a essas seitas. Você deve sim evangelizar, mas tome cuidado para não se associar, não chamar de irmão, não chamar de amigo, porque a palavra de Deus está dizendo que essas pessoas não têm a Deus. Cuidado com essa associação. Mais uma função nossa diante desses perigos, a nossa função também é investigar. Olha só o que diz Atos, capítulo 17, versículo 11. Fala assim para nós. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esses homens de Bereia, esses cristãos de Bereia, eles tiveram um bom senso. O bom senso de analisar a palavra de Deus. Era Paulo quem estava trazendo a mensagem. Paulo, com sua equipe, estava evangelizando ali. Só que esses irmãos de Bereia, eles eram chamados de nobres, porque eles tiveram esse bom senso de averiguar se o que Paulo estava pregando realmente combinava com a Bíblia. No caso deles, eles só tinham o Antigo Testamento. Então, aquilo que Paulo estava falando sobre Jesus Cristo, sobre as profecias do Antigo Testamento, eles olhavam no Antigo Testamento para ver se Paulo estava mentindo ou para ver se Paulo realmente estava falando a verdade. Meus irmãos, nós devemos também investigar. Quando você ouvir qualquer tipo de ensinamento e talvez atinar isso na sua mente, você tem que ir para a palavra de Deus e verificar se aquele pregador, aquele teólogo de internet, se o que ele está propagando realmente combina com a palavra de Deus. Você tem que ser um investigador e não apenas aceitar tudo o que as pessoas dizem, até mesmo a mim. Se você está ouvindo essas palavras, você tem que observar na internet, ou observar na palavra de Deus, se o que eu estou transmitindo aqui pela internet realmente combina com a palavra de Deus, ou se não combina com a palavra de Deus. Se eu disser qualquer coisa que não combina com a palavra de Deus, que não está baseado na palavra de Deus, você tem que rejeitar as minhas palavras. A palavra de Deus nos ensina, nós devemos ser investigadores, observar a palavra de Deus e desta maneira saber se o que as pessoas estão pregando vem de Deus ou se não vem de Deus. Para a gente encerrar aqui, a palavra de Deus ensina que nós não devemos, nesse assunto, sermos insensatos. Olha só o que diz Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Lembrando aqui que Paulo ele escreveu essa carta aos Gálatas porque os Gálatas estavam abraçando uma heresia, estavam abraçando um falso ensinamento, onde algumas pessoas que eram chamadas de judaizantes saíram de Jerusalém e saíram pregando pelo mundo afora que a salvação não era apenas por meio de Jesus Cristo, mas tinha que fazer algo a mais, tinha que observar a lei de Moisés, tinha que se circuncidar. Então eles estavam trazendo esse falso ensinamento. E os Gálatas, ouvindo isso, ouvindo que eles estavam dizendo, olha, vocês já têm Jesus, mas vocês têm que ir um passo a mais, vocês têm que observar Moisés, os 10 mandamentos, vocês têm que se circuncidar. Os Gálatas começaram a abraçar este ensinamento. Quando Paulo ficou sabendo que eles estavam abraçando heresias, Paulo rapidamente escreveu essa carta. Uma curiosidade,
esta foi a única carta aos Gálatas que Paulo escreveu ela inteira, porque todas as outras cartas ele usava um amanuense. Ele usava algum escritor, onde ele ditava e a pessoa ia escrevendo para ele. E aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser insensatos, não abraçar qualquer tipo de ensinamento, mas observar realmente o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ensina. Para a gente terminar, Gálatas mesmo, capítulo 1, versículo 8 e 9, nos deixa esta orientação, dizendo assim: Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Meus irmãos, fique com o evangelho, a palavra de Deus, e não ouça palavras que vão além deste evangelho. Como os irmãos de Bereia, analisavam a palavra de Deus, vendo se o que Paulo pregava era realmente, se combinava realmente com a palavra do Senhor. Assim também, essa é a nossa função. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.